Bom dia, queridos irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês nessa manhã. Eu estou muito feliz porque vamos falar sobre um momento maravilhoso da Palavra de Deus, quando Jesus aparece aos discípulos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do verso 16 até o verso 20. Está escrito: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui termina o Evangelho de Mateus. Então veja, esse momento Jesus aparece aos seus discípulos lá na Galiléia, conforme ele orientou, conforme ele disse que faria. E aqui ele traz também uma palavra sobre a grande comissão. Ele aparece diante dos discípulos lá na Galiléia, e muitos, quando o viram, o adoraram, se alegraram, ficaram felizes. Mas nós sabemos, não é, de Tomé, famoso Tomé, que não creu. E Jesus então fala para ele colocar o seu dedo lá nas suas feridas, não é? E aí Tomé faz isso e fica cheio de temor, assim: Senhor, me perdoe e tudo mais. Aí Jesus fala para ele: então porque agora você viu, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Somos nós. Não vimos, mas cremos. Pense nisso. Depois, Jesus vai falar com os seus discípulos e agora ele os deixa sozinhos na terra. Ele sobe para a presença do Pai e os seus discípulos, os 11 discípulos agora, encarregados de proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro. 11 homens, talvez iletrados, homens pobres, sem muito entendimento de coisas, mas Jesus os escolheu. Aí é que está. Talvez a informação que chega a você de muitas coisas é que você não é capaz, é que você não consegue, é que você não dá, é que você não sabe, é que você não pode. Mas Jesus te escolheu. E nessa grande comissão, Jesus diz a eles o seguinte: olha, vocês devem ir e fazer discípulos. Opa, espera um pouco. Então, esses discípulos, né, vão e façam mais pessoas, líderes e tal. Não, discípulos, seguidores. Aonde? No mundo inteiro. Em todo lugar, aonde vocês estiverem, na família, seus filhos devem ser discípulos, sua esposa deve ser discípulo, seu marido deve ser discípulo. Todos nós precisamos ser discípulos de seguirmos a Cristo, seus ensinamentos, o seu caráter, o evangelho verdadeiro do Senhor. E ele diz mais ainda por cima: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Jesus ordena para que aquelas pessoas que crerem e forem discípulos de Cristo sejam batizadas. Também ele diz: ensinando-os. Veja só, não é só uma questão de conversão. Muitas pessoas acham que quando eu levanto a mão lá na igreja é o suficiente, estou convertido. Não. Veja que Jesus mostra aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quantas coisas Jesus ensinou para os discípulos? Sabemos todas elas? Obedecemos todas elas? Praticamos a palavra que Jesus nos ensinou aos discípulos? Você tem aí de mente? Você sabe agora falar aí os ensinamentos de Cristo? É evidente que não. Isso mostra que nós devemos ser humildes agora. Porque muitas vezes a gente expressa saber demais, mas nós sabemos muito pouco. Diante de uma pesquisa que foi feita algum tempo atrás, diz que o conhecimento do brasileiro com relação à Bíblia é da profundidade de um pires. E um pires, nós sabemos, é bem rasinho, né? Então nós precisamos nos aprofundar mais. E precisamos conhecer e gastar tempo na presença do Senhor, não é? É engraçado porque nós queremos que Deus tenha todo o tempo para nós, mas nós não temos tempo para o Senhor. Nós queremos em uma oração rapidinha: Deus, olha, abençoa, abre portas, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso daquilo. Só que eu não quero conhecer a Deus. Que relacionamento é esse? Eu quero tudo dele, quero um milagre da vida com ele, mas eu não tenho disposição de aprender sobre ele. É interessante, não é? Portanto, Jesus diz: ensinando-os a guardar
todas, não é algumas, não é uma parte, não é um versículo, não é um capítulo, são todas as coisas que eu vos tenho ensinado, as coisas que eu vos tenho ordenado, ensinando-os. Ora, como é que é feito isso? É feito realmente no discipulado, é feito realmente caminhando com alguém para te ensinar a vida cristã, não decisões que você vai fazer, se você vai comer, se você não vai comer, se vai vestir, que cor, que carro, não é essas coisas não. É no seu interior, no seu caráter. É suportar, é ter paciência, é ter vigor, é caminhar no Evangelho, é se levantar para Cristo e viver com o Senhor Jesus. E aí o Senhor traz uma promessa maravilhosa. E eis que estou convosco todos os dias. Não é em um mês, não é em algum tempo, mas o Senhor promete aos seus discípulos. O Senhor promete aos seus discípulos. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim. E ainda por cima, depois do fim, viveremos com Ele na eternidade. Então preste bastante atenção naquilo que Jesus está falando aqui, sobre o momento desse encontro maravilhoso. Uns creram, outros não. Talvez você seja esse como Tomé, que não tem crido. Precisa ver, precisa acontecer. Quem sabe seu coração endureceu. Está na igreja há tanto tempo, está na fé há tanto tempo, mas por conta das pauladas, você endureceu, esfriou. Esse é o tempo do qual Jesus disse aqui em Mateus 24, que nós lemos, tempo da apostasia. O que é apostasia? Esfriamento, distanciamento de Deus. Neste tempo que está vindo, cada vez mais, as pessoas vão se afastar de Deus, esfriando. Elas vão querer Deus, mas não vão querer obedecer a Deus, o que é bem diferente. Preste bastante atenção nisso. E isso faz a diferença entre céu e inferno. Uma coisa é você achar que Deus é bacaninha, legal, que Ele pode tudo. Todo mundo crê, até o diabo crê nisso. Outra coisa é obedecer a Deus. Outra coisa é andar segundo o propósito e a direção do Senhor para a sua vida, que não é igual à vida do Mané, nem é igual à vida do José, nem é igual à vida da Mariazinha, nem é igual à vida de quem quer que seja. É a sua vida. Você é responsável pela sua vida. E o Senhor faz um chamado para você aqui, para que você possa aprender, para que você possa buscar ser ensinado sobre a palavra de Deus e crescer na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme, confiando na presença do Senhor em sua vida todos os seus dias. Deus te abençoe.